Está começando a edição número 3 do Livrescast, o podcast do Livres. As notícias da semana do Brasil e do mundo, comentadas sob o olhar da liberdade. E as novidades do único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes. Nós vamos renovar a política para levar liberdade às pessoas que mais precisam. Eu sou o Mano Ferreira. E eu sou Mari Ghiseline. Esse é o Livrescast que está no ar. Os efeitos da greve dos caminhoneiros e a Semana Nacional do Meio Ambiente são alguns dos destaques de hoje. Tem ainda a coluna imperdível de Helena Landau e as contribuições especiais de Bruno Holanda, Marise Chons e Valber Santana. Sobre isso, vamos conversar com o nosso comentarista convidado, o economista Vladimir Maciel, doutor em Administração Pública pela FGV. Vladimir é coordenador do Centro de Liberdade Econômica do Mackenzie e associado do Livres em São Paulo. Bem-vindo, Vlad. Muito obrigado. É uma honra ter você aqui com a gente. Honra estar aqui. E também recebemos hoje o engenheiro químico Marco Palhares, especialista do Instituto Mises Brasil e também associado do Livres aqui em São Paulo. Bem-vindo, Marco. Obrigado, mano. É um prazer estar aqui. Quem nos deixou hoje e não vai estar conosco aqui no programa é o nosso produtor, o jornalista Victor Naia, que foi passar o feriadão em Minas com a família. Vai ver se encontra a origem do apelido Catatal por lá, que ele diz que é mineiro, mas... Que é a maior mentira isso aí. Só ele conhece. Mas, apesar de não estar aqui presente, ele mandou um recado pra gente. Então, vamos ouvir. Fala, povo. Meu destaque da semana vai para Bauru, cidade localizada no interior de São Paulo, ali na região do centro-oeste do estado, distante cerca de 330 quilômetros da capital paulista. Abastecida por trem e sede de um grande entroncamento ferroviário, Bauru não ficou um dia sequer sem gasolina e diesel. É isso mesmo, podem acreditar, gente. A cidade, no entanto, como nada foi perfeito durante essa greve, enfrentou dificuldades com etanol, que não conseguiu furar os bloqueios desde as distribuidoras de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, localizadas na região norte do estado. E esse foi o recado de Vitor Naia, o nosso Catatal, que está em Minas, mas falou de Bauru. E essa questão da greve realmente é o assunto que vai dominar o programa de hoje. Mas antes de começar a discussão propriamente, eu preciso lembrá-los para acompanhar as redes sociais do Livres, no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, sempre em @eusoulivres. E também no site eusoulivres.org, onde você pode se tornar um associado para construir um país mais livre junto com a gente. Você também pode assinar o Livrescast para receber todos os nossos programas. Estamos diretamente no iTunes e Google Play e você também pode adicionar o nosso feed no seu agregador de podcasts preferido. Para isso, basta entrar no nosso site em www.eusoulivres.org/livrescast. E você também pode nos assistir com imagens em youtube.com/livres. E quem assiste por imagem vai perceber que hoje estamos inaugurando um equipamento novo, trabalho fantástico de produção do Soli Makoviak. Tá muito chique, não tá, Mari? Tá muito chique, eu tô me sentindo uma super apresentadora aqui. E vamos começar com a notícia da semana. Além do certo caos social em diversos estados, esses mais de 10 dias de greve dos caminhoneiros deixou um rastro de prejuízo que deve chegar a 75 bilhões de reais. Economistas que antes estimavam um crescimento do PIB superior a 3% em 2018, agora refazem as expectativas para menos de 2%. Relatos e filmagens dão conta de bloqueios integrais de estradas e rodovias, prejudicando o direito de ir e vir da população em geral, além de imposição de paralisação para alguns caminhoneiros que queriam voltar ao trabalho. Algumas situações trágicas, né? Exatamente. E a normalização das atividades do comércio pode demorar entre 15 dias para a rede supermercadista e 1 ano para produtos da agricultura. Vlad, eu acho que ninguém questiona o direito de greve, de manifestação, mas bloquear a estrada, agredir quem tenta trabalhar, passa completamente dos limites, né? Eu acho que a gente confunde direito de greve com capacidade de sequestrar um país. Esse é o problema. E o que me chama a atenção é que, no final das contas, quem pagou o pato, como sempre, foi a população e
as empresas transportadoras ganharam digamos, um acesso privilegiado ao Estado, que é uma tabela de preços mínimos de frete. Ou seja, por trás de toda a discussão se o diesel estava mais caro ou não, no fundo, o que queria é uma proteção do Estado para poder, né, ter uma margem maior de lucro e competir menos. Pois me chamou muita atenção a pesquisa do Datafolha, que foi ao ar essa semana, que disse que 87% dos brasileiros apoiavam a greve, mas também 87% dos brasileiros, o mesmo número que eu achei engraçadíssimo, achava que o resultado da greve ia ser ruim para o conjunto da sociedade brasileira. Que esquizofrenia é essa, Marco? Pois é, né? A gente não pode esperar que os indivíduos sejam 100% racionais, né? Mas sim, existe um sentimento de frustração em relação a tudo que a gente tem vivido, e isso faz com que muitos brasileiros apoiem, e apesar de saberem que isso prejudica bastante, né? Isso não adianta. Mas eu acho que o fato legal, assim, aqui em São Paulo já temos combustíveis aqui no posto, né? Então a coisa volta a rodar bem. Aos poucos o país está voltando para a normalidade, né? É isso aí. Vlad, alguns porta-vozes do governo continuam insistindo que a população não vai pagar mais tributo por conta desses acordos que foram feitos com os caminhoneiros. Você acredita nessa possibilidade? Olha, quando você fala isso, você está dizendo que o dinheiro tem que sair de outra fonte. Então, você não vai pagar mais tributos do ponto de vista nominal, de algum lugar vai sair esse dinheiro. E hoje, agora há pouco, foi anunciado, né, são uma série de cortes, que eu acho que os cortes deveriam ter, né, tem um excesso de subsídios setoriais, etc., mas afetou inclusive áreas que independente de eu ser a favor ou não do tipo de intervenção, são áreas que são ligadas a programas sociais, SUS, né, ou seja, você não está pagando imposto diretamente, mas você está pagando sim. Então, não existe almoço grátis em economia. Isso é uma balela, isso é uma mentira para você, obviamente, enganar a população. E a falta de produtos, o efeito que vai ter sobre a inflação, tá? De toda a escassez criada, da demorada de ritmo de retorno da produção, do comércio, etc. Tudo isso vai bater no bolso, né, de quem? Da população novamente. Explica um pouco melhor essa relação para o ouvinte que não é tão habituado com a economia. A greve basicamente fez com que alguns produtos não chegassem no comércio final. Isso quer dizer uma falta desses produtos, por consequência o preço sobe, né? Não por maldade. Mas... Então, esse é um ponto importantíssimo, né? As pessoas apoiam a greve, mas quando falta o produto, quer chamar o governo para fiscalizar se o preço está abusivo. Mas o que acontece é um princípio básico de economia de oferta e procura. Você teve um choque de oferta, ou seja, você reduziu drasticamente, né, insumos e produtos finais. Os que restaram vão ficar mais caros porque a procura continua. E o empresário, quando aumenta o preço, ele não é um bandido sacana que está querendo explorar, ou o dono do posto que aumentou o preço e teve um fiscal para ir lá dizer que um preço é abusivo. Não, abusivo é a situação que a gente está, de fato. Agora, você subiu por quê? Porque teve uma escassez do produto, tem gente procurando. Você, como empresário, você tem custos também, tem custos fixos. Fora o que perdeu, né? Fora o que perdeu de desperdício, que estragou. Então, isso gerou custo, isso vai impactar, quer dizer, ele tem que recuperar esse custo. Eu vi que uma produtora de aves, por exemplo, teve um prejuízo de mais de 100 mil aves que morreram por falta de ração, porque a ração não conseguiu ser entregue e as aves simplesmente morreram. E o mais engraçado é que ela doou algumas aves, não sei se foi ela, mas teve algum desses produtores que doou algumas aves e a população não tinha gás para cozinhar as aves. Pois é. Eu só queria dar uma parte, e morreram diversos animais em trânsito, da pior forma possível. Até eu queria saber onde estão os defensores veganos, etc., que eles ficam muito incomodados com o abate de animais, e eu nem estou negando que isso seja ilegítimo. Mas cadê para brigar que pior do que ser abatido, esses animais morreram na estrada, de calor, de fome e de sede. A pior morte que pode haver. Realmente é uma situação deplorável. A gente viveu dias de experimento venezuelano no Brasil. Venezuela Week. Exatamente. Agora, sobre esse assunto, é também a coluna da Helena Landau de hoje. Então, vamos ouvir? Vamos.
Bom, enfim, a greve acabou. Os resultados e as consequências da greve ainda serão sentidas durante muito tempo. A revisão do crescimento do PIB este ano já foi feita para baixo, os impactos na suspensão da atividade, como de esperado, sobre o comércio, foram significativos, provavelmente na arrecadação dos impostos que dependem da atividade econômica. Muitas pessoas, autônomos foram influenciados, a população toda sofreu. O surpreendente nisso tudo foi o apoio que a greve teve, apesar de todos os inconvenientes causados na população. Esse apoio só pode ser justificado pela a falta de tolerância de todos em relação a um governo que não tem legitimidade, um governo eivado de denúncias, um governo atrapalhado que não soube conduzir esta negociação, um Congresso Nacional que transforma o governo em refém, que dá opinião sem as consequências sobre impostos, colocando o próprio ministro da Fazenda, que é excepcional, com uma equipe excepcional, em situações absolutamente delicadas, porque inventam subsídios e não permitem que se encontre fontes para financiamento. Essa crise mostra que o país não aprendeu que dinheiro não dá em árvore. Se todo mundo for procurar um pouquinho dos seus privilégios, manter a sua posição, vai faltar em algum lugar. Dito tudo isso, não podemos também deixar de lado que o governo e a própria Petrobras não conseguiram prever o caos da nova política de preços, né, com o choque de oferta tanto do dólar quanto o preço do petróleo. Hoje, assim, com mais calma, relendo a situação, muitos especialistas da área de óleo e gás vêm questionar de uma forma legítima e até técnica esta decisão de repasse diário dos preços do petróleo. Não é uma discussão econômica fácil, porque se não houver o repasse diário e se tivermos um choque de oferta, teremos um repasse mensal altíssimo, que pode sugerir até uma volta de indexação de determinados serviços. A gente já viu numa economia indexada como a brasileira que muitas vezes quando você tem um choque que pode ter um aumento de um preço tão importante como combustível de 20% ou 30% no preço, se ele vier a cair no mês seguinte 20% ou 30%, não há uma redução simétrica do aumento. Então ainda há uma enorme discussão do que fazer com a política de preço da Petrobras. Uma coisa ficou clara, ela vai mudar. O governo já anunciou que vai mudar. De volta temos a conta petróleo, mas é preciso, com calma, buscar uma solução para o futuro. Ficou um alerta, essa greve deixou, então, 2 alertas. Um econômico, de que é preciso rever esta política de uma forma que mantenha a independência da Petrobras e a proteção financeira da Petrobras para que não aconteça o que aconteceu no passado, e uma outra lição de que há um nível de insatisfação enorme que mesmo uma greve que causa tanto transtorno recebe tanto apoio. Só uma nota positiva para encerrar, finalmente a Eletrobras conseguiu aprovação por parte do TCU para a privatização das suas distribuidoras. Dificilmente a distribuidora da Amazônia conseguirá ser privatizada porque a medida provisória 814, que tratava dos ajustes prévios necessários para as questões financeiras importantíssimas que atingem a Amazônia Mineração, foi engavetada. Então não há ainda uma solução para a Amazônia. Mas restam outras 4 distribuidoras ou 5 que podem ser colocadas à privatização, dependendo de quanto elas dependem da Amazônia, ou não, mas certamente do Piauí e de Alagoas podem ir à venda, e isso é uma nota positiva no lado da Eletrobras. E vamos torcer para que o impacto da greve sobre a inflação não seja substancial, porque o aumento dos preços dos alimentos naturalmente ocorreu e foi bastante preocupante. Vamos ver quais são as consequências. Abraços e boa semana a todos. Realmente é muito lúcida essa coluna da Helena para a gente, né? Ela aborda questões bem complexas, como
a gente aprovar a greve ao mesmo tempo que a gente vai acabar sofrendo pra caramba com ela, né? Marquinho, você estava querendo comentar alguma coisa? Helena é fantástica, né? Eu acho que o ponto principal que me chama a atenção é o fato da gente, né? Nós ainda não... nós indivíduos brasileiros em gerais ainda não tem consciência de que alguém sempre tem que pagar a conta, né? Tipo, o dinheiro não nasce em árvore, né? Então, ou vai ser tirado através de tributos, ou através da impressão de dinheiro, ou dívidas para os nossos netos pagarem. Não adianta, alguém sempre tem que pagar a conta, né? E Helena pontuou 2 pontos que são fantásticos. Um em referência à situação econômica da Petrobras, né? E aí vai uma sugestão, vamos privatizar logo ela, né? Parar de se preocupar com isso daí. E o segundo ponto é em relação a essa insatisfação realmente que a gente está em relação a toda essa situação política e tal. E eu acho que isso daí cada vez mais é uma oportunidade para esse tipo de movimento que a gente tem, o Livres aqui, de colocar nossas ideias, né, como uma alternativa. Queria só pontuar que essa semana que passou foi aniversário da Helena. Então, Helena, parabéns mais uma vez. Helena. Mas o Vlad queria comentar algo também. Eu queria falar, assim, 3 coisinhas rápidas. A primeira, acho que da sua frase, sobre a privatização da Petrobras. No Brasil, a gente passou décadas errando o olhar e a gente comprou essa história como país. Estratégico não é empresa estatal. Estratégico não é setor que vai puxar desenvolvimento. Estratégico não é as pessoas. Tá? Que é estratégico as pessoas. E esse é o foco. E não se dá esse foco. Então, a Petrobras, estratégica não. As pessoas são estratégicas. E a gente viu nessa greve misto de protesto e jogo político e lockout que são as pessoas que a gente deve se preocupar. A outra coisa que eu queria falar rapidamente é um ponto que a Helena tocou. Aliás, são 2 que ela falou. Um sobre a privatização das distribuidoras Eletrobras. Eu queria falar do caso do Piauí. Eu já morei lá no Piauí quando eu trabalhei no plano de desenvolvimento. É quente pra caramba, né? Então, aí você imagina um estado que é quente, que assim, a expressão é um sol para cada um. Eu já ouvi outra que é lá o urubu voa com a asa só, que a outra tá se abanando. Tá se abanando. Você tem uma ideia, quando você passa no ponto de ônibus em Teresina, o ônibus não tem ninguém na rua. Quando o ônibus chega, todo mundo sai das lojas, de algum lugar que tem ar-condicionado, da sombra e aparece para pegar o ônibus. É impossível você ficar à tarde esperando o ônibus no sol. E imagina o que significa esse estado com uma oscilação de energia que o ar-condicionado para várias vezes ao dia, dezenas de vezes. Nossa. A Eletrobras, distribuidora Piauí, assim, a qualidade do serviço é terrível. O estado tem na sua divisa com o Maranhão, em Boa Esperança, uma usina hidrelétrica, uma das maiores do Nordeste, porém a distribuição local é falha, não cobre. Então o que a gente acontece? Você vai encontrar empresário lá no sul do Piauí, que é a região de expansão do agronegócio, do Matopiba, tendo que ter fábrica para produção de sementes movida a diesel, uma ineficiência terrível, porque é muito caro, porque não tem energia que chega, e quando chega oscila muito, e você vai ter um estado onde tem um grande número de assentados de reforma agrária, são pequenos produtores, que eles não conseguem ligar a bomba de água, porque é um estado quente e seco, tem que bombear água para distribuir na produção agrícola, a bomba queima sequencialmente, a produção dele se compromete, porque tem uma oscilação na rede enorme. Nossa, imagine o impacto que isso tem na produtividade geral do estado, né? É um dos mais pobres do Brasil, um dos menores PIBs per capita. E uma coisa rápida que eu queria falar sobre apoio à greve e resultado da greve. Existe uma teoria de escolha pública, public choice, sobre como é que o Estado é capturado, e ela é chamada a teoria dos batistas e dos contrabandistas. Quem criou isso foi o Bruce Handel, da Clemson University. E a teoria diz o seguinte: qualquer medida que tem que passar de captura por Estado, busca de privilégio, num sistema democrático, precisa ter apoio, precisa mobilizar, para até dar legitimidade para o político propor essas coisas que justamente colocaram em xeque aqui na equipe econômica, por exemplo, propor determinadas coisas sem afrontar a sociedade. Então, o que você faz? Os batistas são aqueles que acreditam. Então o preço subiu, ficou caro, faltou produto, de fato protestar contra o governo é uma coisa justa, e no fundo lá atrás
tem um interesse que está escondido, mascarado aqui, que é o interesse de garantir o quê? Um frete regulado pelo Estado que beneficia as grandes empresas do setor de transporte. Fantástico isso, né? Caso real. Pois é, e o triste são duas coisas. Primeiro, para quem achava que o debate econômico no Brasil tinha evoluído muito dos anos 80 para cá, de repente a gente acordou com a Xuxa de mini saia na TV, né? Exato. Porque voltamos a falar de controle de preço, fiscal do Sarney. Nossa, enfim. é chocante, né? E para deixar mais triste ainda é o fato que os presidenciáveis, parece que todos eles, ninguém veio a público para fazer um questionamento incisivo dessas demandas. Está todo mundo com medo, surgiram, né? Ninguém quer... Ninguém quer se comprometer, porque se você for pensar bem, no fundo, todo mundo em algum momento acha que vai precisar de algum privilégio, né? Então, assim, não vou criticar o privilégio do caminhoneiro, né? Vou ficar de bem com ele. Vou pedir o meu, né? Vou pedir o meu. Deixa ele ter o dele, eu tenho o meu vai também. Vai chegar a minha hora. É que nem aí a gente chega no paradoxo de Bastiat, né? Todo mundo quer viver às custas do Estado e esquece que o Estado vive às custas de todo mundo. Mas vamos agora para um momento mais alegre desse programa. Momento Nabucco disruptivo. E o tema do Nabucco de hoje é propostas do CAD para diminuir o preço dos combustíveis. O Conselho Acadêmico de Defesa Econômica, CAD, vinculado ao Ministério da Justiça, apresentou 9 propostas para aumentar a concorrência no setor de combustíveis e assim diminuir os preços ao consumidor. Entre as propostas está a permissão do autosserviço no posto, diminuindo a mão de obra necessária para a operação. Permitir que produtores de álcool vendam direto aos postos, extinguir a vedação da importação de combustíveis pelas distribuidoras, entre outras. Em outras palavras, o CAD veio com várias propostas que começam com o verbo liberar. Não, as propostas estão incríveis. Eu só tô com medo que seja um choque para muita gente que resolver ler isso aqui, porque tá bem divertido. Eu só quero fazer um adendo. As 9 propostas são interessantes, exceto a número 5, que é melhorar a informação de órgãos do governo sobre o comércio de combustível para detectar mais facilmente condutas anticompetitivas. Isso quer dizer na prática? Isso dá margem para tudo. Isso quer dizer o seguinte, um burocrata vai dizer o que é ou não é competição, né? As informações nunca vão ser perfeitas, e aí vai aparecer alguma coisa do tipo, o preço está acima do preço justo. Então, isso aqui me assusta. Fiscal do Sarney. Isso aqui me assusta o 5. Os demais... se a gente pegar a essência da maior parte deles, significa quebrar esse monopólio da Petrobras, abrir para competição. E já passou da hora, né, Marco? Já passou da hora há muito tempo, viu? E temos aqui algumas propostas que a realidade foram realmente surpreendentes, né? Eu não esperava propostas tão liberais assim vindo desse órgão regulador. Mas principalmente a primeira proposta, que é permitir que produtores de álcool vendam o álcool diretamente depois do combustível. Isso, por exemplo, uma paralisação como essa ia salvar, né, grande parte da movimentação, principalmente carros aqui no Brasil. Ia dinamizar o mercado muito, né? Nossa senhora. Ainda mais do biocombustível. Do biocombustível. Né? E eu acho que a terceira proposta, né, que é a permissão da importação do combustível, isso daí dá uma tranquilidade pra gente que é liberal e que já leu Mises e sabe que a importância que é liberar o mercado para competição externa, né? E isso é bom para nós indivíduos, né? Isso melhora o preço e a qualidade do que a gente paga nos postos. Estimula as pessoas a criar saídas e criar novas tecnologias para, de repente, puxar mais para cá também. Então, o brasileiro, de repente, está muito acomodado, muito acostumado com uma situação confortável. A partir do momento que você começa a importar por um preço, uma qualidade mais atraente, aí o pessoal aqui vai falar, a gente precisa concorrer também. Então, vamos desenvolver alguma coisa nova, né? É isso aí. Estimula a concorrência, né? Estimula as empresas a produzirem algo melhor para nós, indivíduos. Né? Exato. E a concorrência das empresas coopera com a sociedade. Ótima frase, mano. É isso aí.
já que a gente está falando do CAD, eu quero convidar o ouvinte para ler um artigo do ex-conselheiro do CAD, o economista Cleveland Prats, que foi publicado pelo Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e também no site do Livres, em eusolivres.org. Passado nosso momento otimista do Nabucco, vamos agora para o nosso momento um pouquinho mais preocupante, Observatório Luiz Gama. E o tema de hoje do Observatório Luiz Gama é déficit habitacional. Pois é, Mari. Essa semana nós tivemos uma polêmica sobre a questão do déficit habitacional no Brasil, que é muito menor na realidade do que na estatística de alguns burocratas ou ideólogos. Esse foi assunto de um artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, de autoria dos economistas Luísa Rodrigues e Carlos Góes, associado do Livres, que esclareceu que existem cerca de 101 mil pessoas moradoras de rua no Brasil e não 6 milhões de famílias sem casas, como afirmava o pré-candidato à presidência pelo PSOL e líder do Movimento Sem Teto, Guilherme Boulos. Boulos, inclusive, gravou um vídeo em resposta ao artigo de Luísa e Góes. Hoje a gente está aqui com o Vlad, que é ex-superintendente financeiro, o título é grande, ex-superintendente financeiro e comercial da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo e também já foi consultor do Plano Metropolitano de Desenvolvimento Habitacional da Empresa de Planejamento Metropolitano do Estado de São Paulo. Ou seja, Vlad entende bastante sobre a questão habitacional e metropolitana. Qual é o centro dessa polêmica? O centro dessa polêmica é uma polêmica conceitual. Existe uma pergunta que é: quantas residências faltariam no Brasil para que as pessoas morassem em condições dignas? Eu quero separar dessa frase ou dessa expressão, primeiro, esses 100 mil moradores de rua, uma boa parte deles, se não grande parte, é uma questão de saúde pública. Tá? Então não dá para considerar que é só uma questão de déficit habitacional. Muitos não querem morar em casa, tem outros problemas. Então, muitos são pacientes de saúde mental, né? Tem alguma questão... Adicção, tem uma série de coisas. Aqui em São Paulo a gente conhece isso. A adicção para o ouvinte médio é basicamente o viciado. É o viciado, né, que está perdido na vida. E eu não estou menosprezando a falar isso, estou só falando que é uma outra área que é mais difícil ainda do que cuidar de habitação. Sim, que é o que fazer quando o indivíduo não tem consciência. Né? Tá? Mas isso é um assunto para a gente um dia discutir em outro lugar. Ou em outro programa. Sim. Na questão de casa, existe uma questão... O que é uma casa digna? Uma casa digna ela tem que te proteger, né, do frio, do calor, né, ela tem que dar abrigo e proteção para você desenvolver suas atividades, do vento, né, familiares e tal. O pior disso tudo, desse número discrepante, dessa diferença entre a realidade e o número do Boulos, desses ideólogos e tal, é que eles atrapalham pra caramba o nosso desenvolvimento de políticas públicas. Ele fica completamente desfocado, né, Vlad? Para começar, vamos voltar ao assunto que é dinheiro não cai do céu. Não tem dinheiro para tudo. Como disse a Helena. Né? Antes de até discutir que tipo de política habitacional é adequada, a gente tem muita divergência sobre isso. O fato é que quem seria o alvo dessa política é quem não consegue acessar o mercado por várias condições. E aí o problema não é só habitação, é pobreza no seu sentido multidimensional. Mas, tirando essa discussão à parte, você pega o Minha Casa Minha Vida, que é um símbolo retomada dos programas de moradia. Bom, o governo de esquerda que retoma uma natureza de programa que me lembra muito, eu posso falar isso porque eu fui de Coap, da essência do programa do BNH, né, que todo mundo assistiu no filme Cidade de Deus, que para fechar os custos e ficar baratinho, você vai fazer a habitação na extrema periferia, com baixa acessibilidade, longe de tudo. O sujeito toma um financiamento de 30 anos, que mesmo subsidiado, formaliza uma obrigação. Ele não pode vender, ele só pode entregar. E amarra a vida do sujeito. Juntando Minha Casa Minha Vida com Coab, você está juntando o governo Dilma com o governo militar. Exatamente. Né? O governo Lula, né? O Lula de 1 para 2, né? E o governo Dilma, que lá, se você pegar a Dilma, tem uma série de medidas que você olhar, parece que encarnou o Geisel. Geisel de Salles, Ave Maria. Mas voltando à história, eu queria só falar, Minha Casa Minha Vida, esse programa que foi elaborado na crise de 2008-2009. Ele é um programa que foi feito, isso é documentado, uma proposta do Secov,
Então, da entidade que representa incorporadoras, construtoras, etc. Interesse setorial total. Opa, de novo, né, mais uma vez. É uma produção em larga escala, grande volume de subsídio direto ao produtor. E não ao consumidor. Não ao consumidor, diga-se de passagem. Você favorece o empresário e não... a construtora, né? Ela que recebe para poder baratear, enfim. E né, na dinâmica toda, o Minha Casa Minha Vida é um programa que atende uma escala muito grande das famílias que ganham um pouquinho mais do que 2,5 salários mínimos. Que daí para cima não é onde se concentra o problema habitacional real. Então, na verdade, são famílias de classe média, média baixa, né, que uma série de questões não conseguem um financiamento no mercado. Aí tem uma outra discussão também de como é que funciona o mercado de crédito no Brasil, que vamos lá falar sobre falta de competição. Mas, voltando ao caso, o que mais se produz Minha Casa Minha Vida é para a classe média, média baixa. Ou seja, não está muito longe de atender aquela pessoa que realmente precisa. Que seria o foco da política. Ou seja, quando eu falo que é 6 milhões, aí está todo mundo, né? Então eu perco completamente o foco, não vai ter dinheiro, e eu faço uma política para inglês ver como a nossa história mostra. E custa caro. Custa muito caro. Esse foi o nosso momento. Esse foi o nosso Observatório Luiz Gama de Momento hoje. Tenso do dia. Como essa semana acontece a Semana do Meio Ambiente, a gente chamou aqui Marco Palhares, especialista do Instituto Mises Brasil e engenheiro químico. É isso aí, vamos falar um pouquinho de meio ambiente, né? A semana dele tá chegando aí. Dia 5 de junho é considerado o Dia Mundial do Meio Ambiente desde a Conferência de Estocolmo, organizada pelas Nações Unidas em 1972. No Brasil, nós comemoramos na primeira semana de junho a Semana Nacional do Meio Ambiente. E muita gente acha que se preocupar com o meio ambiente é incompatível com defender uma economia livre. E é justamente isso que nós vamos discutir hoje com o engenheiro químico Marco Palhares e também com o Vlad. E aí, Marco? Se preocupar com o meio ambiente é compatível com querer um mercado livre? Com certeza, viu, mano? A realidade é que o livre mercado ele permite que aconteça aquilo que os indivíduos estão buscando, né? Em busca da satisfação. E o meio ambiente é uma dessas buscas que o indivíduo tem, né? A sustentabilidade. E o que a gente tem hoje, na realidade, é o Estado ajudando a destruição desse meio ambiente, né? E aí por diversas causas diferentes. Mas o livre mercado, né? E o liberalismo e o meio ambiente tem tudo a ver. Eu queria começar, então, aprofundando aí. Como é que o Estado prejudica o meio ambiente? Vamos lá, tem alguns pontos, tá? Ao meu ver, o principal dele é justamente a transferência de responsabilidade que os indivíduos têm em relação a um grande Estado. Então, nada me cabe mais porque eu tenho um giga-estado e a ele cabe cuidar da natureza. Não. As pessoas esquecem a dimensão da responsabilidade. Exatamente. Em todas as escalas, né? Desde jogar lixo onde não deve. Eu vou jogar lixo ali porque daí ajuda um lixeiro e tal. Então... Gera emprego. Gera emprego. Eu já ouvi isso daí, gente. É a desculpa mais furada. Meu Deus, que vergonha. Cara, quer ser sujo, vai ser sujo, mas não vai colocar isso na dos lixeiros, né? Pelo amor de Deus. O cara se sente um keynesiano bem intencionado, gerando a demanda, estimulando. Vou quebrar a janela, né? Pra ajudar os consultores de janela. É impressionante. Isso é uma referência a um ensaio famoso do Frederic Bastiat. É isso aí. A janela quebrada. É isso aí. O Bastiat, ele é realmente foi realmente um grande pensador, né? Desde ensaios como esse que criticam, né, principalmente o keynesianismo antes mesmo dele surgir, até a parte das consequências não intencionais, né? Então, às vezes você tem como político, burocrata, você tem uma boa intenção de resolver algum problema ambiental, né? Só que existem várias consequências que você não vê e que no final acabam sendo prejudiciais à sociedade. Eu gosto muito de utilizar o exemplo do Rio Pinheiros. Foi feita toda uma engenharia lá. Hoje o Rio Pinheiros, por exemplo, ele não tem curso, né? Ele pode ir para um lado quanto pode ir para o outro. É verdade. Tecnologia. Isso porque chamar o Rio Pinheiros de rio é um elogio, né? Hoje ele é um esgoto a céu aberto e foi feito muito para evitar transbordações de água, né?
Mas hoje em dia ele virou uma massa de esgoto, né? Eu moro ali perto e é realmente horrível o cheiro daquilo lá. E a quantidade de mosquito que tem no tempo quente. E aí vai prejudicando outras áreas, né? Então a área da saúde fica sobrecarregada, esse tipo de coisa, né? E como tudo hoje é função do Estado, a gente tem hoje o Estado desse tamanho e os problemas em si não estão sendo resolvidos. Agora, ao contrário. Quando a gente fala dos problemas do meio ambiente, quais seriam as prioridades? Porque também, quando a gente fala sobre isso no meio liberal, tem muita gente que diz, mas como é que vocês vão dedicar o Livrescast para falar de meio ambiente se tem tanta gente passando fome? Então, o porquê o meio ambiente deve ser uma preocupação e quais são as prioridades dentro do meio ambiente? Legal, ótima pergunta. Primeiro, o meio ambiente ele é fundamental porque aqui é a nossa casinha, né? É aqui que a gente vive, que vão viver nossas futuras gerações. Se a gente não cuidar disso daqui, cara, tchau humanidade. Aí a gente não tem nem indivíduos para estudar economia. É que nem perguntar por que sua casa é importante. Você tá nela, né? Por que você tem que cuidar do seu corpo, né? É sua casa, pô, isso daqui. E realmente existem diversos pontos que são extremamente importantes, mas ao meu ver, assim, a gente não consegue falar de proteção de meio ambiente, de sustentabilidade, com a quantidade de casas que não tem nem o saneamento básico. Então, se eu fosse ranquear uma para escolher, claro, existe o problema da água, a poluição do ar, mas o saneamento básico, na minha visão, ele é o ponto em que eu primeiro atuaria, né? Não, falei, o Marquinhos tá comigo na prioridade. Que eu falei pro Marquinhos, não sei se eu concluí esse pensamento antes, mas quando eu fiz minha pós-graduação, eu falei sobre sustentabilidade, consumo consciente, etc e tal. E eu sempre gostei, né? Então eu acho que até sempre dividi com o Marquinhos esse gosto pelo meio ambiente, fui atrás de livros que fossem falar de liberalismo e meio ambiente e tal. E aí quando eu resolvi estudar mais o liberalismo academicamente, eu falei, o que é primordial pensar? Vamos começar do saneamento básico. Sem ele, a gente não a pauta do século XIX, né, que segue não resolvida no Brasil, mas a gente tem praticamente um monopólio estatal sobre o saneamento. Você nem privatiza as empresas de saneamento, nem resolve, nem deixa resolver. Né? É isso aí. E esse é outro problema do Estado, né? À medida que você tem um monopólio das soluções, ele vai falar, não, a solução é essa, e isso impede que outros indivíduos busquem outras soluções para aquele mesmo problema, né? É exatamente isso, mano. Ele não resolve e impede as outras pessoas de resolver. Eu queria indicar um artigo publicado no site do Livres pelo Daniel Duque, nosso economista mestrando em economia na UFRJ e colaborador do Livres, escreveu um artigo falando sobre esse problema do saneamento básico. Está lá no site, se você quiser ler, é só acessar eusolivres.org. E Vlad, o que você acha sobre essa relação entre liberalismo e meio ambiente? Porque para muita gente chega a ser até um tabu, né? Mas como a gente está falando, é nossa casa. Será que as pessoas não entendem isso? Então, aí tem uma coisa importante que a gente tem que falar quando a gente estuda liberalismo e meio ambiente, que é a questão de direitos de propriedade difuso ou mal definido. Se a gente pegar a essência do problema, que é chamado de externalidade ou de efeitos negativos e tudo mais, ela passa por uma questão que é recursos de uso comum, com direito de propriedade mal definido, e que ao acontecer isso, você transfere o quê para o problema? Você transfere para uma intervenção estatal. Se ela não for bem feita, como não é, porque isso pressupõe uma capacidade de valorar e medir, que não tem nenhum burocrata de medir qual é a externalidade, qual é a tarifa ótima. Isso é só uma coisa teórica. Então, o resumo da história é que os mecanismos tradicionais de intervenção de controle do meio ambiente pressupõem que o técnico ou os técnicos têm uma capacidade de chegar exatamente no preço socialmente justo, incorporando-se a questão da degradação ambiental ou da externalidade negativa, etc. Não acontece. Uma outra alternativa para isso é rediscutir e redefinir direitos de propriedade. Ao passar por isso, a parte que é afetada pode acionar na justiça a parte que afeta, assim por diante. Você estabelecer uma negociação, isso tem a ver com o teorema de Coase.
que permite você lidar com a questão ambiental sem passar pela intervenção do Estado. Essa discussão é muito pouco feita. As medidas são tradicionalmente de intervenção, são medidas regulatórias de aprovação, e você continua assim, isso aqui que é essa propriedade? Essa propriedade é nacional, é do Estado. Bom, é direito difuso, é de todo mundo, é de ninguém. Na hora que você não tiver custo internalizado a partir de é uma minha propriedade, isso vai continuar desse jeito. Então acho que tem uma questão de discutir do ponto de vista liberal meio ambiente, que é como trabalhar para definir direitos de propriedade que garantam soluções negociáveis entre as partes e não soluções via intervenção. Até convido nossos associados, se não querem estudar um pouco esse assunto, para a gente evoluir, né? Eu acho que tem pouca gente pensando nisso, né? É verdade. Um dos nossos associados que resolveu estudar esse assunto é o Bruno Holanda, que foi o nosso delegado, nosso representante, num seminário internacional promovido pela Fundação Friedrich Naumann pela Liberdade, na Alemanha. E ele mandou um depoimento para a gente contando como foi essa experiência. Vamos ouvir? E aí galera, meu nome é Bruno Holanda, eu fui o representante do Livres no Instituto Naumann, no seminário sobre propriedade privada e meio ambiente. Cara, foi sensacional, experiência muito boa, o ambiente acadêmico era maravilhoso, o ambiente internacional, aprendi um monte de coisa. Espero trazer um monte das alternativas e soluções que eu aprendi lá para cá pro Livres. E poxa, assim, é indescritível. Eu aprendi duas coisas principalmente. A primeira é que a gente tem que começar a pensar e agir localmente, porque os problemas afetam de forma local, então a gente tem que começar a agir localmente, depois regionalmente, para depois pensar em soluções maiores e mais centralizadas. O ponto 2, criar alternativas liberais. A gente precisa começar a criar alternativas liberais para ontem, porque a gente não apresentando essas novas alternativas para a sociedade, a gente vai continuar perpetuando as ideias retrógradas e antigas que a gente vem fazendo até hoje e não vem dando certo. Então a gente precisa começar a mostrar essas ideias novas e a criar essas alternativas novas, localmente, regionalmente. Bom, galera, é isso. Valeu, até mais. Acabamos de ouvir nosso associado Bruno Holanda, do Rio de Janeiro. Legal, acho que o ponto principal que ele falou é em relação ao que está sendo feito não está resolvendo, né? E a importância da gente aqui como Instituto de Ideias de realmente mostrar essas ideias novas. Existem outras soluções que a gente tem que mostrar. E a gente tem que ser protagonista também, né? Não dá pra gente deixar na mão de quem a gente não concorda com as soluções. É verdade. É verdade. E quem está sendo protagonista nesse sentido é um outro associado nosso, o Valber Santana, de Pernambuco, que está empreendendo nessa área. Vamos ouvir o recado dele. Vamos ouvir. O meio ambiente não se resume a um tema, tem diversos, como descarte de resíduo, a escassez de recursos naturais, matriz energética, etc, etc. Um tema que eu quero abordar aqui, por exemplo, é a redução da cobertura vegetal, que tem implicações no bem-estar da sociedade de um modo geral. A qualidade da própria água, o microclima, questão relacionada às enchentes por conta do solo, falta de escoamento de água. Então, existe uma problemática com relação à redução de cobertura vegetal, sem falar que essas áreas de mata são verdadeiras bibliotecas, porque ali você tem um banco de DNA, de genes, que você, enfim, não se sabe ainda, não se explorou suficientemente a gama de soluções que essas florestas, digamos assim, podem apresentar para a população. Trazendo a experiência aqui para Mata Atlântica, aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, a legislação, inclusive, a nível nacional, já permite a criação de reservas particulares, que são as RPPNs, que são reservas particulares do patrimônio natural. Mas, como muita coisa no Brasil, existe lá no papel, tem um certo incentivo e tal, mas não é o suficiente. Coisas óbvias que precisavam ser mexidas. Por exemplo, a RPPN, o sujeito não pode produzir mudas, não pode ter um viveiro, criar um viveiro de mudas lá. E, portanto, comercializar muda e semente, que há um mercado enorme para isso, um mercado milionário, inclusive, e existe demanda, né? E existe uma oferta escassa de mudas da Mata Atlântica, seja para reflorestamento, plantio, paisagismo, a produção de óleos, né? De frutas comestíveis e também fármacos, né? A pesquisa farmacológica. Existem espécies fantásticas da Mata Atlântica que são antitumorais, né? Antifúngicas,
enfim. E fecho dizendo que meio ambiente é um tema que não pode ser sequestrado pela agenda estatizante como há décadas vem sendo. Existe muita solução de mercado para a grande maioria, se não todos os problemas ambientais. E acabamos de ouvir Valber Santana, de Pernambuco. E nossa última contribuição para a Semana do Meio Ambiente é da nossa presidente estadual, Marise Chons, do Rio Grande do Sul, que escreveu um artigo para o Estadão falando sobre políticas públicas para lidar com desastres ambientais. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Marise Chons, eu sou presidente do Livres Rio Grande do Sul e pesquiso há muitos anos as questões ambientais, uma pauta muitas vezes ignorada ou até odiada pelo movimento liberal. E isso ocorre principalmente por uma questão ideológica, né? Tendo em vista que parte significativa do movimento ambientalista que emerge a partir do século XX, ele esteve baseado em propostas que dependem de uma transformação radical e até revolucionária do modo de produção capitalista, e em que o Estado é protagonista na mudança quanto à visão de mundo e o estilo de vida dos indivíduos. E, por outro lado, o movimento liberal, baseado em uma perspectiva individualista, de mercado, de trocas voluntárias, de livre iniciativa, acaba reagindo não muito bem a essa perspectiva crítica do ambientalismo. Porém, eu particularmente acredito ser importante, né? O Brasil está conectado com uma pauta de relevância mundial e não só importante, como possível a construção de uma agenda ambiental liberal ou até mesmo uma agenda ambiental individualista. E quais são os fundamentos básicos dessa agenda? O primeiro é o próprio individualismo e a crença de que nós, indivíduos, somos responsáveis pelos danos que causamos, principalmente quando afetam a propriedade privada do outro. É o entendimento de que os recursos são escassos e precisam ser alocados de maneira inteligente, e os liberais entendem isso muito bem, né? Fazer mais com menos é bastante liberal. E o princípio de que nós somos adaptáveis. E um bom exemplo disso é, por exemplo, as adaptações sociais e legislativas em relação à energia carvoeira no século XX na Inglaterra, que não limitaram o crescimento urbano inglês e, pelo contrário, possibilitou novos mercados surgindo em torno das ferrovias, que inclusive eram mais eficientes. Portanto, não se trata de uma revolução radical ou ainda de uma acusação de que o capitalismo usurpa os recursos da terra, mas uma adaptação inteligente nos usos desses recursos e um compromisso ético quanto à responsabilidade dos indivíduos em relação às suas próprias ações. E é por isso que eu convido a todos vocês a lerem o texto que eu acabei de publicar no blog Estado da Arte do Estadão, que fala exatamente na possibilidade de uma agenda ambiental prudente. Muito obrigada. Acabamos de ouvir Marise Chons, nossa presidente estadual do Rio Grande do Sul, sobre o estudo que ela fez para o blog Estado da Arte do Esse Estado. é também o tema do doutorado dela. Muito bom. E fica novamente aqui o convite, vamos ser protagonistas nessa Semana do Meio Ambiente. Exatamente. E falando em protagonismo, vamos agora para o troféu Ave Libertas. E o prêmio Ave Libertas é o que destaca as melhores ações de ativismo do Livres e de nossas lideranças. Para quem não conhece, a Ave Libertas foi um clube de mulheres abolicionistas e liberais fundado pela costureira Leonor Porto em 1884. Em menos de um ano, as integrantes da Ave Libertas conseguiram a alforria de mais de 200 escravos. E após a abolição, os membros da Ave Libertas se dedicaram a alfabetizar ex-escravos e ajudá-los a conseguir emprego. E quem vai ganhar o prêmio Ave Libertas desta semana é o pessoal do Livres Amazonas. Parabéns! Isso porque, em parceria com a Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus e ao lado da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Amazonas, eles lançaram não somente um dia de liberdade de impostos, mas uma semana de liberdade de impostos. Em 2 shoppings da capital amazonense, o evento teve o intuito de mostrar para a população o tamanho da carga tributária através do desconto proporcional do imposto. Foram mais de 200 lojas nesses 2 shoppings, sendo, portanto, o maior evento de protesto contra a grande carga tributária brasileira já realizado pelo movimento liberal no Brasil.
Infelizmente, a cada ano que passa, a carga tributária cobrada pelo governo aumenta, fazendo com que o cliente muitas vezes ache que são os lojistas que aumentam o preço, quando na verdade são os impostos cobrados que levam o preço da mercadoria. Mais ou menos o que vai acontecer com a gente nos próximos dias. Exatamente. Então vamos ouvir um depoimento de Júlio Lins, liderança do Livres no Amazonas. Parabéns, Júlio. Fala pessoal, aqui quem fala é Júlio Lins, presidente do Livres Amazonas. E na última semana, do dia 17 ao dia 24, nós organizamos a Semana da Liberdade de Impostos. Não só um dia da liberdade de impostos, mas sim 7 dias com eventos dos mais variados. De chopp sem imposto, pizza sem imposto, lanche sem imposto, finalizando no tradicional DLI organizado em parceria com a CDL Jovem, em que 2 shoppings participaram com inúmeras lojas, dezenas de lojas, oferecendo produtos sem impostos. Esse evento que já acontece já há 2 anos, chegou agora a sua 3ª edição em shoppings e 5ª edição geral aqui no Amazonas, e foi um sucesso sem precedentes. Dessa vez, inédito em todo o Brasil, 2 shoppings aderiram no mesmo dia, o Amazonas Shopping e o Manauara Shopping, e a população recebeu dos participantes, incluindo membros do Livres Amazonas, uma orientação sobre o quanto de carga tributária incide em cada um dos produtos que elas consomem. Então foi um grande evento de conscientização e nós acreditamos que com isso a população possa saber o quão pesada é a carga tributária, e se não fosse a carga tributária, os impostos tão pesados assim, muito mais dinheiro poderia sobrar no fim do mês para ela comprar desde um tênis numa loja de importados até um produto eletrônico ou algo do gênero. Então foi uma ação sensacional. O chopp sem imposto, organizado pelo Livres, foi o maior do Brasil, 1.300 litros de chopp vendidos numa só noite com lotação máxima. Então a Semana da Liberdade de Impostos, evento inédito em todo o Brasil, veio para ficar. Vamos ser livres. Acabamos de ouvir Júlio Lins, do Livres Amazonas, que foi aluno do Vlad. Verdade, Júlio, parabéns. É bom saber que você está tocando os princípios de economia liberal, e vale lembrar que o capítulo 1 do documentário do Milton Friedman sobre economia e liberdade, Free to Choose, livre, exatamente, livre para escolher, fez parte da minha aula. Então é muito legal saber que você está colocando isso em prática. Exatamente. E com isso estamos chegando ao final desse Livrescast número 3. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Vlad. Muito obrigado, Vlad. Foi um prazer, foi muito bacana participar do programa. E eu queria deixar assim como registro final. Não, falando de Milton Friedman novamente, não há almoço grátis. E a segunda coisa, isso é um desejo profundo. Eu não quero acordar nos anos 80 com flashback, muito menos na atual Venezuela. E estivemos aqui também com o nosso querido Marco Palhares, o Marquinho. Muito obrigado pelo convite, foi fantástico participar desse podcast, né? Muito sucesso pra gente, né? Nessa caminhada, colocando as ideias da liberdade aí para a população ouvinte. Deixo aí o último incentivo, né? Aproveitar a Semana do Meio Ambiente para a gente conseguir pensar em soluções de como a propriedade privada, o individualismo conseguem melhorar esse lado da nossa vida. Tá? Parabéns pelo podcast, mano. Maravilha, Marco. Foi muito bom contar com a presença dos dois aqui. Espero que possam voltar mais vezes. Foi muito bom o papo. Eu queria deixar de destaque final um comentário repudiando as declarações terríveis do presidenciável Ciro Gomes no último Roda Viva, onde ele, ao falar da ditadura na Venezuela, colocou a culpa na oposição venezuelana, que ele classificou de nazi-fascista, uma coisa assim que eu fiquei tão indignado que eu não podia deixar de fazer esse comentário. Oposição. Que oposição é essa? Pois é, os caras são presos, mortos em protestos, e são eles os nazistas, os fascistas da história. Pois é. É terrível, né? E eu queria deixar para vocês, lembrei agora há pouquinho, o que me deixou muito triste essa semana, né? A gente fez super avanços com a reforma trabalhista
e o nosso Ministério Público do Trabalho fez uma denúncia na Organização Internacional do Trabalho que a gente estava descumprindo um pacto feito do Brasil, que a gente está regredindo e não avançando. Mas você sabe, né, Mari? MPT, a sigla não é à toa, né? O final dela, tem PT no nome. Mas com isso nós chegamos ao final da edição número 3 do Livrescast. Com produção de JV Leitão, Victor Naia, Alisson Augusto, sob o comando de Lucas Lira. Coluna de Helena Landau e participações especiais de Bruno Holanda, Marise Chons e Valber Santana. Trabalhos técnicos e edição de Soli Makoviak. E a apresentação de Mano Ferreira e Mari Ghiseline. Estaremos de volta na próxima semana. Acompanhe as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, sempre em @eusoulivres. E assine também o nosso canal do YouTube em youtube.com/livres. Envie sua opinião, crítica ou comentário para o e-mail livrescast@eusoulivres.org. Ou também através do nosso fórum exclusivo para associados. E para você que ouviu até agora, ansioso e curioso para saber o resultado do sorteio, por questões de regulamento, como a gente falou que ia sortear na sexta-feira e a gente grava o podcast com um dia de antecedência, a gente vai anunciar na próxima semana. Quem sabe até dou uns dias de lambuja para vocês se inscreverem. Vamos ver. Se inscrevam aí, compartilhem nas redes sociais, assinem o podcast e concorram ao livro Criminalização, Análise Econômica da Proibição das Drogas, do Mark Thornton, que é professor do Mises Institute. Uma publicação da LVM Editora no Brasil. E se você ainda não se associou, acesse o nosso site em eusoulivres.org/participe, faça o cadastro e entre para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro na economia e nos costumes. Até a próxima! Escolha ser livres.